Bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. E essa live, ela tem como objetivo falar da vida cristã. Qual a nossa posição nos dias atuais? O que a igreja de hoje tem que fazer, como se comportar? E tudo isso nós tiramos do manual que Deus nos deixou, que é a sua Bíblia, que é a sua palavra. Essa Bíblia que as pessoas têm tentado, o diabo, tem tentado alterar, porque sabe que sendo guiado por ela, você vai para o destino certo, que é para os braços do nosso papai. Então Deus tem nos dado esse manual para que sigamos e para que a gente possa corrigir, possa admoestar, possa melhorar a nossa vida. E você que está ouvindo, então, tire um momentinho agora, eleve seus pensamentos, vamos falar com aquele que é o doador da vida, que nos dá tudo. Então vamos falar com ele. Amado Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Rogamos, Senhor, a Ti as Tuas misericórdias neste momento, quando vamos abrir a Tua palavra. Nós que não merecemos, mas o Senhor faz de boa vontade, fez tudo por nós. O Senhor nos deu acesso novamente a Ti, Senhor, através do sangue do Teu Filho amado. E é por esse sangue que nós temos a ousadia de nos aproximar de Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que ainda há de fazer. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor abra o entendimento das pessoas que irão ouvir essa live, que ela possa fazer sentido e que possa trazer transformação, porque a Tua palavra é o meu rogo, que a começar em mim, o Senhor vá consertando aquilo que não Te agrada, que a cada dia possamos estar mais próximos de Ti. É o meu rogo, é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amados ouvintes, o tema de hoje, o título dessa mensagem é Santa, mas com problemas. Estamos falando da igreja formada pelo apóstolo Paulo lá na cidade de Corinto. Corinto era a capital de uma província chamada Acaia. E Corinto era uma cidade portuária, muito parecida com a nossa Santos, também uma cidade portuária, E Corinto não foi escolhida de qualquer forma. Ela era uma cidade estratégica para o evangelismo. Por isso ela foi escolhida pelo apóstolo Paulo para plantar uma igreja, para fundar, iniciar uma igreja. Para ter uma referência, era próxima do Mar Jônico e o Egeu. E nessa cidade havia um templo feito para Afrodite. Afrodite era a deusa do amor. Essa cidade era tão promíscua, tão imoral, que nesse templo haviam mais de 1000 prostitutas cultuais. O culto a Afrodite era regado a orgias. Então, eles conseguiam misturar religiosidade com imoralidade. Para vocês terem ideia de como era terrível essa cidade. Falar de Corinto era falar de
local promíscuo, um local onde a pessoa já visava aquele fim. Então ela tinha muita má fama. Mas era uma cidade rica, bem rica, porque havia muito comércio, existiam muitas pessoas indo e vindo a Corinto. Por isso Paulo viu nessa cidade um local extremamente apropriado para o evangelismo, pelo fluxo intenso de pessoas, que vinham até por causa desse atrativo do templo de Afrodite. E ele transformou esse local terrível, onde o diabo imperava, em um local onde ele colocou uma igreja. E essa igreja foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Ou igrejinha difícil. E nós vamos agora tentar entender quais foram as dificuldades que Paulo enfrentou. Essa cidade, o título eu coloquei santa, mas com problemas. A palavra santo significa separado. E quando a gente fala que a pessoa foi santificada, é porque as pessoas tinham uma vida errada, se arrependiam, é necessário o arrependimento, e elas aceitavam o sacrifício perfeito e único de Jesus. O sangue de Jesus vertido na cruz, ele lava os pecados. Por isso que tem um texto bíblico que fala que ele abriu um novo e vivo caminho. Para onde? Para Deus. O homem havia desobedecido lá no jardim e teve a sua comunhão interrompida. Jesus veio, pagou o preço pelos nossos pecados, a Deus, pagou a Deus, e agora nós temos um novo e vivo caminho, um acesso direto ao Pai, não de qualquer forma, através do sangue de Jesus. Então, santificado significa que você recebe essa salvação e entende que o sangue de Jesus te cobriu e te perdoou os pecados. Deus não te enxerga mais como você é. Ele te enxerga através do sangue do seu Filho. Então, nesse sentido, a palavra santo. Corinto, a igreja em Corinto, era santa, santificada através do sangue de Jesus. Mas mesmo ela aceitando isso, ela apresentou muitos problemas. Vou citar alguns, né? Para você aprender melhor sobre o livro de Coríntios, 1 Coríntios, fica mais fácil você aprender através dos problemas e não capítulo após capítulo. Então tem uma divisão agora que eu vou apresentar para vocês. Quais eram esses problemas? Primeiro problema, divisão na igreja. Panelinha. A igreja estava cheia de panelinhas. E esse problema, ele vai ser apresentado por Paulo do capítulo 1 até o 4. Segundo problema, imoralidade, que é apresentado no capítulo 5. Terceiro problema, brigas, confusões. Os litígios estavam sendo levados aos tribunais. Surgiu um problema dentro da igreja, eles levavam até os tribunais. Olha que vergonha. Exposição de um problema interno da igreja, que é apresentado no capítulo 6. Quarto problema, dúvidas sobre o casamento. Então, eles que vinham de
um passado tão imoral, com aquele templo lá de Afrodite, com tudo que envolvia aquela cidade promíscua. Agora eles estavam separados. Então, eles estavam com dúvidas sobre o casamento. E Paulo apresenta respostas no capítulo 7. Quinto problema: limites da liberdade cristã. Agora eles estavam livres do pecado para viver uma nova vida. Mas essa nova vida, qual era o limite? O que eles podiam fazer e o que não podiam? Capítulo 8 até o capítulo 10. Sexto problema: a ceia. Na ceia, ricos e pobres estavam unidos para a ceia do Senhor. E isso estava surgindo alguns problemas, que é apresentado no capítulo 11. Sétimo problema: distribuição de dons. Os dons eram variados, estavam sendo distribuídos, mas estavam com dificuldade em utilizar bem aquele dom que Deus tinha dado individualmente. Então isso vai ser apresentado por Paulo do capítulo 12 até o 14. Oitavo problema: dúvidas sobre a ressurreição. Surgiam muitos problemas. Tinham aquelas primeiras panelinhas, influenciaram também esse tema. E isso é apresentado no capítulo 15. E essas dúvidas sobre a ressurreição estava deixando os crentes da igreja em Corinto sem esperança da vida eterna. Agora, nono e último problema: a falta de contribuição. As igrejas, elas tinham necessidades. E lembra lá em Atos, eles estavam reunidos e tudo era comum. Então, o mais rico ajudava o mais pobre trabalhava e ajudava com o trabalho. E assim, as coisas iam se desenvolvendo. E lá em Corinto, foi falado que iria colaborar, mas na hora H não acontecia. Mão fechada, chamados mãos de vaca. E isso vai ser apresentado no capítulo 16. Então, como vocês viram, muitos problemas, não? Santa, mas com problemas. Separadas, santificadas por Jesus, mas cheia de problemas que precisam ser tratados. A gente não pode ver um problema e achar que ele vai ser solucionado sozinho. Paulo apresenta, ele percebeu, diagnosticou, e agora é hora de tratamento. Vamos começar agora a falar de cada problema desse. Eu vou ler agora para vocês em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui fala igreja de Deus, santificados em Jesus, chamados santos, que é igual a todos os que invocam o nome de Jesus. Agora vamos para versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Então, nesse versículo 5, eles foram enriquecidos em Jesus, com palavra
e com conhecimento. Então, não eram leigos, eles foram instruídos. Versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não faltavam dons. Eles tinham as ferramentas para utilizar. Versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Transparência. Paulo dá nome aos bois. Ficou sabendo do problema pela família de Cloe. Não ficou assim, alguém falou. Não, foi essa família. Então, a transparência, tem que saber de onde vem, como vem, quem falou, como falou. Tem que saber os dois lados da história. Então, dissensões, divisões, contendas. Haviam 4 partidos na igreja. Um de Paulo, um de Apolo, um de Cefas, que é Pedro, e um de Cristo. Um grupinho ficou com o fundador, que era Paulo. Outro grupinho ficou com o Apolo, que era excelente orador, falava muito bem. Quem vai pregar hoje? É fulano? Não, então não vou. A palavra de Deus, não importa quem fale. Não tem que. Só vou ouvir aquele pregador porque é o que eu gosto. Faz meu tipo, é o meu gênero. Cefas. Na igreja tinha um grupo que era de judeus. E aí eles tinham preferência por Pedro, né? Que era um pouco mais legalista. E tinha aqueles, assim, mais espirituais que diziam, não sou de ninguém, eu sou de Cristo. E isso tudo fazendo divisão. Agora vamos para 1 Coríntios 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quando começa a ter divisão, diz que me diz que, encrenquinha, crentes imaturos, crentes carnais. Porque se estivessem com a sua mente banhada, encharcada pela palavra de Deus, a palavra, ela limpa, ela lava, ela purifica, ela transforma a mente. Uma mente carnal vai se tornando a mente de Cristo. 1 Coríntios 4, versículos 20 a 21. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que os coríntios queriam? E o que nós queremos hoje? Que sejamos recebidos com amor, com mansidão, ou com vara da repreensão, da disciplina? Vai depender do nosso comportamento, da nossa forma de aprender através da palavra de Deus. Você vai buscar a virtude ou a disciplina? Porque quando se fala em disciplina, disciplina também é amor. Porque se você vê um filho fazendo algo errado e não disciplina, ele vai achar que está tudo bem, que não tem problema ele continuar no erro. Ninguém repreende. A criança que não é repreendida, ela vai se tornar um adulto sem limite, sem controle.
A criança, ela precisa de orientação. E o cristão, quando entra no reino de Deus, ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo. Ele está sendo alimentado como um bebê, mas com o passar dos anos, ele não pode ser um adulto tomando uma madeira. Ele precisa ter introdução de alimentos mais fortes. Ele precisa começar a ficar cascadura. Não é qualquer coisa que vai... fulano falou isso pra mim, eu tô magoado. Não! Você já tem que estar firmado na palavra. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra pessoas. É contra o nosso inimigo que age em derredor. Ele só não está dentro por causa da santificação, por causa do que aceitou o sacrifício de Jesus, e agora quem mora dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Não tem espaço para ele. Mas de longe ele lança setas. Você tem que estar maduro o suficiente para entender a armadura que Deus dá. Para isso tem que ler a palavra, tem que estar encharcado com a palavra, para saber quais são as artimanhas do diabo, quais são as formas que você tem que agir. 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 2. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Aqui Paulo está falando de um grave pecado que apareceu na igreja. E era um pecado tão grande, leiam lá, não vou citar aqui, mas leiam 1 Coríntios 5. Havia um pecado muito grande e nem lá fora, nem os de fora faziam aquilo. Então, quem se afasta de Deus, o cristão que se afasta, vai se afastando, muitas vezes comete pecados piores que os de lá de fora, que nunca conheceram, que nunca estiveram nos braços do Pai, nunca tiveram dons. Então você que recebe tanta coisa e se afasta, acaba fazendo coisa pior que os ímpios. Só que pior do que o pecado daquele jovem foi a falta de correção por parte da igreja. Foi pior. E Paulo está repreendendo aqui. Eles sabiam que estava tendo aquele pecado tão grave, mas não tomaram nenhuma atitude. Passaram pano. Deixaram a coisa rolar. E aí Paulo está repreendendo. E Paulo diz que é preciso corrigir para não contaminar os outros. A disciplina, ela é feita para corrigir quem fez e para alertar os que estão ao redor. Então, os de fora, a gente não pode corrigir. Mas os da igreja, existe a obrigação de exercer a disciplina para que não contamine os outros. Para que a igreja vá se fortalecendo e não se contaminando. Capítulo 5, versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. A palavra iniquidade é aquele que rejeita tudo que é de Deus. Então está dentro da igreja, mas com as suas atitudes está rejeitando a Deus. Diz que é crente, mas não age como crente. Então as nossas atitudes têm que ser condizente com com o que a gente fala, com o que a gente professa. Vamos lá para... tem um texto que fala para entregar essa pessoa a Satanás. O que está falando é que precisava sair do meio da igreja. Quando
esse texto é muito difícil de ser entendido, porque a questão é, quando Paulo fala para entregar a Satanás, é que essa pessoa ia sair da igreja. Quem está dentro da igreja recebe uma unção, uma proteção. É como um soldado que está dentro de um tanque de guerra. Suponhamos que a igreja seja o tanque de guerra. Ele está ali dentro, está protegido. Quando você sai da igreja, você está desprotegido e Satanás vai te atacar. Então, aquela pessoa, quando ele fala entregar a Satanás, é isso. Ele iria ser retirado da igreja, mas ele não ia ser abandonado. Ele ia ser orientado e ia estar debaixo de oração, até que ele se corrigisse, para que voltasse arrependido e diferente. Então, precisava de um tratamento, mas não podia continuar lá dentro como se nada tivesse acontecido. É nesse sentido o texto que leiam, capítulo 5, que você vai entender essa situação. Agora vamos para 1 Coríntios 6, versículo 1 e versículo 7. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Aí, versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O que estava acontecendo é que haviam discussões, problemas, litígios dentro da igreja. Só que esses problemas que eram internos, eram entre os irmãos, estavam sendo levados aos tribunais. Então, o que podia ser resolvido lá dentro não se resolvia, levava para fora. Então a igreja ficava envergonhada, porque a Bíblia tem orientação para isso. Se você tem um problema com o irmão, você vai direto para ele e conversa. Se o irmão não aceita conversar, não aceita achar uma solução, você chama 2 testemunhas e volta a conversar agora com pessoas para testemunharem a tua intenção de tentar resolver a situação. Se aquele irmão não está relutante, não quer saber, aí você leva para a congregação. Toda a igreja vai ficar ciente que existe um problema e que você, no caso, está querendo resolver e aquele irmão não quer. Aí a igreja toda vai tentar solucionar aquele problema. Mas aí não teve jeito. Aí surge a disciplina. Aquele que não quer perdoar, que não quer resolver, que não quer trazer harmonia para dentro do corpo de Cristo, ele vai ser retirado. Porque se ele continuar ali, sendo um isqueirinho, vai inflamar, vai queimar outros. E a discórdia vai de um coração para o outro, de um coração para o outro. Quando você vê, a igreja toda está queimando, sendo destruída. Então, os litígios, os problemas, as dificuldades precisam ser resolvidas dentro da igreja. Porque a igreja é como a Arca de Noé. Lá dentro, vários animais, várias espécies estavam lá dentro. Seres humanos misturados ali, tratando dos animais. Devia ser gritaria, guincho, relincho, guinchos, confusão, o cheiro de fezes, urina. Não devia ser fácil ali dentro. Mas era a única coisa que estava boiando. Única coisa que não havia sucumbido.
Era a única coisa que estava com vida dentro. Entenda, igreja. Você é sal e luz na terra. Se o sal não salgar, ele vai ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, quando tem uma confusão, precisa ser resolvido dentro da igreja. Não leve para fora. Não exponha. Não deixe a igreja passar vergonha. Não deixe se você tem um problema na família, não exponha esse problema, não exponha seus filhos, não exponha seu marido, não exponha sua esposa. Resolva dentro do lar. Ore. Se prostre no chão. Põe a cara no pó. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo, me orienta. Eu não sei o que fazer, me ajuda. E ali vai ter solução. Sempre tem. Então, eles estavam levando para fora, para os tribunais. E aí Paulo corrige isso. Vamos lá para 1 Coríntios 7, versículo 2 e 32. Outro problema. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Agora vamos lá para o versículo 32. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Aqui eram orientações dadas em tempos de perseguição. Quando você lê o capítulo 7, pode parecer que Paulo está contra o casamento. Não é isso. Aqui, esse povo era recém-saído de uma cultura de imoralidade. Um templo de Afrodite. Aquelas prostitutas cultuais. Aquele povo imoral, promíscuo. E agora eles aceitaram Jesus e são santos. E aí começou a não saber como lidar com essa situação. Haviam mulheres que queriam ser tão santas que estavam se negando aos maridos. E os solteiros não sabiam como lidar com aquela situação, com os amigos de fora, com os costumes antigos. Os casados não sabiam como lidar com aquelas situações novas. Então Paulo começou a orientar o casamento. Quem estava casado, continue casado. Quem está solteiro, se você não se abrasar, se você se sentir confortável com essa situação, ele aconselhava ficar solteiro. Porque eles estavam vivendo períodos de perseguição. Imagine você ter uma família com filhos pequenos e numa perseguição. Que dificuldade! Então Paulo estava orientando aqui quem não tinha família que se mantivesse sem, porque seria mais fácil lidar com aquele tempo difícil. E ele vai orientando. E ele fala aqui, e nós vamos entender bem essa situação, quando o sexo antes do casamento é fornicação. O sexo fora do casamento é adultério. Mas a falta do sexo no casamento também é pecado. Porque o sexo no casamento é uma ordenança. E Paulo vai orientar isso. As mulheres se achando tão santas e se negando para os maridos, estavam pecando. Aquilo não era santidade. Porque ele foi orientando tudo conforme a palavra de Deus. Então tudo foi sendo colocado nos eixos em relação a esse tema. Então não tinha uma guerra entre casamento e solteirice, não era isso. Cada um foi sendo orientado naquilo, e ele fala, se é melhor casar do que se abrasar. Não é você ficar solteiro e abrasado, não. Então se case, mas saiba que o casamento não é fácil. Vai ter mais dificuldades do que
na vida do solteiro. 1 Coríntios 8, versículos de 8 a 10. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Aqui, assim como na área sexual, tinha também a área alimentar. Porque, assim como haviam as prostitutas cultuais, nesses cultos dos templos pagãos, eles sacrificavam animais. Essas carnes, elas eram oferecidas aos ídolos. E o que sobrava ia para o mercado, para o açougue. E aqui Paulo está explicando que o ídolo não é nada. Um ídolo de pedra, de pau, não é nada. Não significa nada. Um ídolo é imóvel. Uma estátua que se cair, vai ficar ali caída se ninguém levantar. Se quebrar, vai ficar toda quebrada se ninguém consertar. Então, não é nada. Porém, Paulo explica que por trás do ídolo, aquilo que eles achavam que eram milagres, eram ações de demônios. Entendam que o ídolo não é nada, mas demônios podem se manifestar através de ídolos. Então Paulo está explicando que os cristãos da igreja de Corinto não precisavam se preocupar com as coisas que comessem. Eles podiam comer de tudo, desde que dessem graças a Deus. Porque não é a comida que vai te fazer mais santo ou menos santo. Jesus veio e nos libertou das amarras. Então, tanto que Jesus fala, né, os costumes, não é, vocês não estão lavando as mãos, não é o que entra que contamina, mas o que sai do coração, isso contamina o homem. Então havia uma certa liberdade entre os cristãos para comer. Só que Paulo estava orientando aqui. Se você chegasse no açougue, que carne bonita, hein? Eu quero um pedaço daquilo. Tá bonita mesmo. Veio agorinha mesmo do templo lá, tá consagrada, viu, essa carne? É boa mesmo, ainda tá consagrada. O que aconteceu? Você está sabendo. O açougueiro te falou. Talvez algum irmãozinho que foi com você, está do teu lado, e ouviu o açougueiro falar que era uma carne consagrada a ídolos. Não compre. Se o açougueiro tivesse vendido e você não soubesse, tranquilamente, o ídolo não é nada. Vá, coma a sua carne, agradeça a Deus, peça as bênçãos sobre o alimento, que seja bom para te fortalecer, e coma, sem medo, não vai te fazer mal. Agora, se você ficar sabendo, é outro caso. Paulo está orientando. Não coma, para não servir de escândalo para aquele que está fraquinho, que está começando na fé. Então, orientações. Você pode comer de tudo, dando graças a Deus. Mas se você souber que aquilo vai atrapalhar a fé do irmãozinho mais fraco, que ainda não tem entendimento correto da palavra, que não se aprofundou, que tem dificuldades nessa área, não coma, não sirva de escândalo, por amor ao teu irmãozinho. Então, Paulo vai orientando tudo isso. Esses cristãos não sabiam como lidar com os antigos companheiros de idolatria. Então aqui está falando da liberdade cristã. Qual é o limite dela?
o que pode e o que não pode. Você virou cristão, agora você não vai ter amizade com ninguém que não seja cristão. Como assim? Como você vai evangelizar se você não tiver contato com os de fora? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Foi a oração de Jesus para Deus em relação aos discípulos e a nós no dia de hoje. Não é para sair do mundo, mas para livrar do mal. Nós somos sal e luz no mundo. Então, no meio pagão, no meio iníquo que não reconhece nada de Deus, nós estamos ali para ser a voz que clama, que fala, que professa. Arrependam-se, arrependam-se, voltem-se para Deus. Essa é a nossa função. Não é sair do mundo, mas ficar limpos, e a palavra que nos limpa. Vamos lá agora a 1 Coríntios 9, 11, que diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Aqui está falando sobre os direitos dos apóstolos. Os apóstolos estavam tendo dificuldades em relação a ter o direito, né, de receber para poder ficar somente trabalhando nessa área de evangelismo. Né? Então ele está explicando os direitos deles, que eles eram apóstolos como os outros, que tinham direito de levar as suas esposas, que tinham direito de usufruir da mesa, né? Eles estavam se dedicando à obra. Todo trabalhador é digno do seu salário. E ele cita que não se fecha a boca do boi que está trabalhando. Né? Então, vamos lá, 1 Coríntios 10. Agora, outro problema, olha a solução. 10, versículo 25, vamos ler. Aqui, eu já falei isso para vocês, só vou citar os versículos. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Aquilo que nós falamos sobre o comer as coisas de ídolos. 27. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Agora 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora vamos para 1 Coríntios 11, 21. Está acabando os problemas, já estamos chegando. 11, 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. O problema aqui, nesse capítulo 11, era a ceia. Essa ceia era um junta-pratos. Todos os irmãos, pobres e ricos, se juntavam para comer. Só que o que estava acontecendo ali era a divisão. Os ricos levavam as suas coisas e ficavam de um lado. Então eles comiam gostosamente, bebiam seu vinho fino, suas coisas finas, e os pobres do outro lado comiam o que levavam. Uma sopinha rala, uma coisinha simplesinha, o seu arrozinho com feijão, né? Trazendo para a nossa cultura. Não havia a intenção da ceia, que era a unidade, companheirismo, a divisão. Então,
a ceia que estava sendo feita não era para benefício de todos. Estava trazendo prejuízo, principalmente para aqueles ricos. Porque estava trazendo maldição para a vida deles. Eles estavam fazendo acepção de pessoas. Quem tem mais, por que vai num junta-prato? Todos não podem comer de tudo. Se é essa a intenção da ceia. Deus fez o rico e fez o pobre. Também não tem essa de, temos que ter preferência pelo pobre. Não, Jesus morreu tanto pelo rico quanto pelo pobre. Todas as almas precisam ser resgatadas da sua vã maneira de viver. Então, a ceia é unidade. O rico trouxe de vida com todos. Comam de tudo. Distribuam para trazer bênçãos. Então, os ricos se esbaldando e o pobre só olhando. Agora vamos lá para 1 Coríntios 12, versículos 7, 11 e 28. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Estamos falando de dons. 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Está falando de dons. A igreja recebeu inúmeros dons, foi distribuído. Não era jogar, Deus não jogava todos os dons para uma pessoa só. Ele distribuía. Então, uns tinham dons de sabedoria, outros de ciência, outros de fé, de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, falar e interpretar línguas. Então, haviam vários dons. Só que eles estavam fazendo desses dons uma bagunça. Aí, em 1 Coríntios 13 fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior é o amor. Tá? Fé, esperança, mas o maior é o amor. 1 Coríntios 14, 19 e 40. Estamos falando de dons. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Ele aqui estava falando que muitas vezes a profecia é superior ao falar em línguas. É melhor falar de uma forma que as pessoas entendam do que ficar falando em línguas e não ter interpretação. Se tiver interpretação, tudo bem. Aí também fala do culto, que estava uma bagunça. Todo mundo falando ao mesmo tempo, profetizando ao mesmo tempo, falando em línguas ao mesmo tempo. Então, Paulo ordena o culto. Agora, no capítulo 15, explicando sobre a ressurreição de Cristo. Eles estavam sem esperança. Surgiu um grupo falando que Cristo não tinha ressuscitado. E aí Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E aí vejam lá, capítulo 15, versículos 51 a 52. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, Paulo explica que existe sim ressurreição. Jesus ressuscitou, e ele é o primeiro de muitos.
e que nós também ressuscitaremos no último dia. Se mortos estivermos, ressuscitaremos primeiro. Se ainda estivermos vivos quando Jesus voltar, nós seremos transformados, corpos glorificados, sem doença, sem envelhecimento, sem corrupção. E agora, último problema. 1 Coríntios 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E lá no versículo 17. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Paulo está tratando aqui de levantamento de ofertas, das coletas, para os irmãos que estavam em Jerusalém passando muita perseguição. E essa igreja em Corinto, ela havia se prontificado a ajudar. Só que na hora H não fizeram isso. Fecharam a mão. Então, eles eram muito ricos, mas não queriam colaborar. E não foi de boa vontade que eles colaboraram. Foi pela pressão de Paulo. Paulo corrigindo a pão-durice deles. Vocês que são abastados não cooperam. E as outras igrejas pobrezinhas dão muito mais. Dão ofertas de sacrifício. Então esse problema, Paulo também tentou corrigir na igreja lá. Então o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que os problemas desta igreja de Corinto são os mesmos de hoje. As coisas não mudaram. Problemas como esses continuam acontecendo. E eu quero lembrar os irmãos, essa lição que foi dada para mim, em primeiro lugar, as coisas que eu preciso corrigir na minha vida, eu estou me colocando diante de Deus como uma ferramenta para falar a palavra de Deus. Leiam 1 Coríntios, vejam os problemas e as soluções que Paulo apresenta. Paulo, que tinha o Espírito Santo de Deus, aqueles santos separados que tinham aceitado o sacrifício de Jesus, mas que estavam em processo de santificação. E Paulo orienta. Você se viu em algum problema desse? Não fique parado. Se deixe corrigir pelo Espírito Santo de Deus. Leia a palavra de Deus. Não seja mimizento. Não há tempo para mimimi. É a hora de se corrigir e ficar firme, maduro, forte, guerreiro, porque estamos nos últimos tempos. E a guerra aí fora é tremenda. Igreja, vamos nos arrepender e corrigir o que precisa ser corrigido. Sejamos fortes, firmes e bom exemplo para os de fora. Essa palavra foi para mim, essa palavra é para você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que possamos nos santificar e juntos subirmos para os céus e morarmos eternamente com Deus. Amém.